Expansões gananciosas. Ah, galera. Se você algum dia se sentiu incapaz ou inútil, lembre-se que o mundo nunca tá completo. Sempre Ó, a existe fila. É bom, né? Atualizar a fila, amigo. algo que possa ser contribuído. Essa é a introdução mais motivacional que eu consegui pensar para esse tema deprimente que é DLCs. Valeu. Não existe um recorde no Guinness de jogo com o maior número de DLCs. O motivo para isso, e a curiosidade do dia, é que o Guinness é menos uma entidade imparcial que recorda o excepcionalismo do ser humano e mais uma ferramenta publicitária para quem paga mais. E esse não é um recorde que muitas empresas gostariam de ter no seu currículo. Mas aí vão alguns candidatos. Train Simulator tem quase 700 DLCs que combinadas custam cerca de 20 mil reais. Na moral? A página da Steam de Rocksmith 2014 lista mais de 1.500 DLCs. O problema é que a grande maioria delas são músicas individuais e o outro é um simulador de trem. Então, em vez disso, vamos focar a nossa atenção em um jogo que eu amo piratear. The Sims. No ano 2000, um gênio chamado Will Wright percebeu que o que as pessoas realmente estavam atrás em um videogame era de uma versão mais simples e com mais recompensas da própria vida. E daí saiu The Sims. Mas aí um gênio maior ainda percebeu que, assim como na vida real, as pessoas adoram gastar dinheiro em qualquer porcaria nos videogames. E foi daí que vieram as infinitas DLCs de The Sims. O primeiro jogo tinha 7 pacotes de expansão que venderam muito bem, obrigado. Então no segundo, esse número subiu para 8, com mais 10 pacotes de coisas, que eram basicamente pacotes de expansão com menos coisas. Em The Sims 3, mundos adicionais entraram na brincadeira, totalizando 30 DLCs. E em The Sims 4, bom, calma, existem 4 tipos de DLCs no quarto The Sims. Os mais básicos são os micro pacotes que custam só 30 reais. Depois vem os pacotes de coisas, cada um deles 50 reais. Adiciona um pouco mais de conteúdo e você tem os pacotes de jogo por 90 reais. E finalmente os clássicos pacotes de expansão por 200 reais cada. No total, The Sims 4 tem 59 DLCs. 200 vezes 12, 90 vezes 12, 50 vezes 8, 30 vezes 17, soma tudo e o resultado é quase 5 mil reais. Nossa senhora. Até agora, porque eu não tenho dúvida de que esse número vai continuar subindo. Esse sou eu só 3 anos atrás, indignado com as 27 DLCs que custavam um pouco mais de 2 mil reais na época. Porque essas são mecânicas de gameplay ou objetos que servem como motivação do jogo, essenciais para uma experiência completa, sendo cortadas e vendidas separadamente. E é por isso que The Sims 4 prova que a gente só dá valor às coisas quando o valor dobra. Existem pessoas que sentem que os jogos se tornaram longos demais, e é para elas que servem essas DLCs. O motivo de Battlefield 3 ainda ser jogado até hoje é o seu multiplayer. E é claro que um bom multiplayer precisa de um bom sistema de progressão. Você joga partidas, ganha XP, aumenta de nível e desbloqueia novas armas, novos personagens. Você sente como se o seu esforço tivesse sendo recompensado, em vez da realidade onde você gastou 5 mil horas da sua vida e a única coisa que você tirou de lá foi a habilidade de bolar novos jeitos criativos de xingar a mãe de alguém. Ou você simplesmente compra o Ultimate Shortcut Bundle, que desbloqueia tudo no jogo instantaneamente, mas o que vale mais? Algumas armas virtuais ou 1 hora com a sua mãe? Mas esse tipo de DLC corta caminhos obviamente funciona. Funciona tanto que ela também existe em Battlefield 4 e em jogos como WWE 2K. Idiota, mas tudo pode piorar. Eu ainda daria o troféu pra Mortal Kombat X, que simplesmente vendeu a sua alma. Vamos supor que você esteja jogando com o Scorpion. Tudo que você precisa fazer é apertar baixo, esquerda, direita, triângulo pra fazer esse incrível fatality que eu definitivamente não vou arriscar mostrando nesse vídeo. Mas no jogo número X da franquia, a NetherRealms decidiu que isso era muito trabalhoso e introduziu os Easy Fatalities for Little Babies. Agora você só precisava apertar pause, menu esquerda X 4597823490155488 e BUM! Um Fatality num apertar de um botão. E com um Fatality eu quero dizer exatamente 5. Depois disso você teria que repetir o processo todo de
Claro que essa não foi uma decisão sem controvérsia. Só agora que eu entendi, O bem próprio bolado. criador da franquia foi obrigado a se justificar na Twitch, explicando que muitos jogadores não conseguiam Bom fazer vídeo, os mano. fatalities e que nas suas pesquisas esse modo fácil era a coisa mais importante que eles queriam ver implementada. O que é uma ótima justificativa, que não justifica o fato deles terem cobrado por isso. Mas eu acho que ele usou um corta-caminho pra pular essa parte. Falar não, né? Por aparecer aqui o Five Nights, aquele link que o Doméstico mandou do filme, tá em Full HD o filme, cara. Eu mandei no No geral Discord. também. Ah, tu mandou? Muito boa a qualidade, meu. Porra, essa. Achei que era gravado no Aí cinema. vai uma dica. Se você realmente ama uma pessoa, taca dinheiro em cima dela. Isso vale em dobro para jogos. A edição especial de Saints Row 4 só tinha essa é um boa. lugar disponível no seu coração e pedia $1 milhão como prova de afeto. Em linha com a personalidade exagerada da série, a Super Dangerous What What Edition te dava uma réplica da arma de dubstep do jogo, uma semana na suíte real de um Ah, eu hotel em lembro Dubai, com disso. direito a voo de primeira classe, treinamento de espião, uma Lamborghini e um Prius, por algum motivo, cirurgia plástica e até uma viagem espacial, entre várias outras coisas, incluindo, por último, Muito foda, cara. Não tem nada a ver com o jogo mais. Tem nada a ver com o jogo, vai Experiência em resgate de refém, tá ligado? Experiência em resgate de reféns. Por que você compraria isso? Uma visita a um shopping com um ajudante especializado para conceber o verdadeiro guarda-roupa. definitivamente 7 noites para 2 pessoas voam incluindo o Top Royal Suit em Dubai. Tem porra nenhuma a ver com o jogo, cara. Tu só gastou uma grana fudida num pacote aí, nada a ver, aleatório. menos importante, o jogo em si. E olha, eu vou ser sincero, tudo isso soa muito legal, $1 milhão é muito dinheiro, mas você tá ganhando uma viagem espacial e um carro pra você e um pro seu cachorro, soa como um bom custo-benefício, mas não é. Uma rápida pesquisa mostra que o valor dos itens dentro do pacote mal passavam da metade do preço total. E Caralho! quase 400 mil Óbvio, né? só pra mostrar a sua paixão pelo jogo é 400 mil a mais que Saints Row merece. É claro que o custo-benefício não é o grande atrativo dessas edições especiais, e não só quando o valor passa do $1 milhão. A edição especial de Marvel vs Capcom prometia uma réplica das Joias do Infinito. A coisa é que joia é um termo meio abrangente, quer dizer, isso é uma joia, mas isso também é, e aparentemente isso também. Pra Meu mim, são Deus! ovos do infinito, mas pra mim se Meu transformar numa Deus! formiga também não te torna um super-herói, então Nem o que quis eu sei? parecer, né? Agora, o melhor, pior custo-benefício tem que ir pra Dying Light. A edição Spotlight custava $10 milhões e te dava aulas de atuação e um trailer. Pra quê? Pra te preparar pra um papel no filme de Dying Light, é claro. E você pode estar pensando, uau, eu não sabia que existia um filme de Dying Light. É porque não existe. Eu imagino que o jogo não foi tão bem a ponto de financiar um filme, e se eu tivesse que adivinhar o quanto faltava, eu diria... $10 milhões. Caralho, muito bom vídeo, mano. Se o objetivo é ganhar mais dinheiro, por que não cortar e vender a parte mais importante de um jogo? O final. Esse é de longe o tipo mais irritante de DLC É, e escroto. sinceramente o mais interessante de se falar. Então vamos começar com Boa. Filho da puta, cara. Bom vídeo, mano, bom vídeo. todas as diferenças entre o mundo Vou virar fã de Dugamera só de ver vídeo que vocês mandando aí. dos jogos e o do cinema ou da música. O que mais me causa sofrimento é o fato de que eu não Se algum que vocês já mandaram ainda não passou, me manda de novo, porque talvez eu tenha perdido você nesse caos aqui que eu fiz. Porque não tem mais nenhum na lista. tenho como saber os últimos babados da vida amorosa do criador de Minecraft. Essas pessoas não são celebridades do Pago mais um, deixa eu pegar aqui. Vou botar logo aqui na... Vou nem copiar o link, já vou deixar aqui na aba já, que aí não tem erro. Já começa a mesmo focar jeito sozinho. que atores ou músicos são. Não só por causa do simples número de artistas por trás de um videogame, mas O cara mandou outro? porque muito raramente eles aparecem de forma direta no produto final. E por causa disso, é muito difícil se tornar na fila, uma na fila, cara pode ser. conhecida na indústria de jogos. Com exceção, Qual é título? claro, por Sim, sim. Hideo Kojima. Sou um grande fã do seu trabalho. O Hideo Kojima foram de noite? Todo mundo já foi no The Noite, pô. Eu não fui. Minha avó já foi no The Noite. Porque eu não quis. Você já comeu muito churrasco? Porque ainda tem mais pra comer aqui, viu?
Que legal. Kojima é Brad Pitt e a Angelina Jolie do mundo dos videogames. Um artista tão associado à sua arte que o Metal Gear sem o Kojima seria como um leite com chocolate sem leite nem chocolate. Um copo vazio chamado Metal Gear Survive. Desde os primórdios da série em 85, o único diretor, pelo menos dos jogos principais, tinha sido ele. E isso não é algo nem um pouco comum. Mesmo mega sucessos como Assassin's Creed costumam passar por inúmeras mentes criativas ao longo dos anos. Na verdade, Assassin's Creed passou por nada menos que 15 diretores diferentes. Foi essa consistência em visão artística, paixão pessoal, que tornou Metal Gear em uma das maiores franquias da indústria. E junto com ela, Kojima em um dos nomes mais respeitados, conhecidos e, claro, mais valorizados, especialmente dentro da Konami. Agora, eu podia passar horas aqui contando toda a história da Konami, que fez dela tão lendária quanto. Mas o importante é como a empresa decidiu simplesmente pegar todas as páginas dessa história e limpar a sua bunda. Porque de repente, por volta de 2015, ela começou a cagar ouro. A Konami percebeu que havia muito mais dinheiro para se conseguir em jogos para celular. Esses não eram só projetos muito mais baratos que os grandes e caros jogos de console que ela vinha fazendo, mas o potencial do seu retorno era infinito. Claro, não era todo mundo que estava disposto a pagar, mas aqueles que estavam não paravam nunca mais. Eles eram conhecidos como baleias, e algumas dessas baleias já valiam mais que os milhões dos seus leais e antigos fãs. Valiam mais que o próprio Kojima. A lenda diz que ele percebeu as mudanças que estavam acontecendo e logo depois de finalizar Metal Gear 5, fez a famosa demo PT como forma de protesto e uma tentativa de salvar o seu emprego. Ele queria mostrar que por mais popular que essas plataformas estivessem se tornando, as pessoas ainda tinham um interesse, ou melhor, a paixão por jogos de qualidade. Bizarro, né, cara? Eu não sabia desse contexto todo da história do Kojima, não. Mas ele vai lá e lança a porra do PT do Silent Hill, que todo mundo achou um absurdo. Ele provou o ponto dele, né? Segundo a história que o Gamera coisa aqui. Ele fez aquilo pra provar o interesse da galera, ele provou o ponto dele e ainda assim foi cancelado e perdeu o projeto. Muito mais que uma rápida distração no seu celular. E ele conseguiu. PT se tornou uma lenda entre os jogos de terror. Por algumas semanas em 2014, ele era a única coisa que qualquer um conseguia falar. Mesmo sendo, no final, nada mais que uma demo, ele foi e ainda é considerado um dos melhores jogos de terror já feitos. A coisa é que ele fez tudo isso sem contar pra ninguém dentro da Konami. O Kojima e o seu time desenvolveram a demo em segredo com parte do orçamento de Metal Gear 5 e a Konami não ficou nem um pouco feliz com isso. E é aí que as minhas preces finalmente foram ouvidas. O drama pra colocar todos os outros dramas no chinelo foi o infame Kojima vs Konami. Feio, complicado, polêmico e simplesmente maravilhoso. É claro que todo mundo ficou do lado do Kojima. Tudo que a Konami podia ter feito de errado, ela fez. Primeiro, ela tirou o nome dele de tudo que era relacionado a Metal Gear. Do site, do Twitter e de todos os materiais de promoção. Depois, ela começou a tratar ele quase como um criminoso. Alguns anos antes, ele era o vice-presidente da Konami e agora o seu acesso à internet tinha sido cortado, assim como o telefone e e-mail. Durante o The Game Awards de 2015, Metal Gear 5 ganhou o prêmio de melhor jogo de ação e aventura. E na hora da premiação, o apresentador insistiu em informar para todo mundo que o motivo da ausência do Kojima era que os advogados da Konami proibiram ele de ir. A Konami naturalmente foi vaiada. Até o vencedor do Oscar, Guillermo del Toro, tweetou "Fuck Konami" e esse virou o slogan não oficial da empresa. E do outro lado, tudo que o Kojima teve que fazer foi beber as lágrimas da Konami em uma xícara e a internet. Essa porra mesmo, tá no final, ele conseguiu uma nova casa bem rapidinho, abriu seu próprio estúdio e continuou fazendo os jogos estranhos que ele queria fazer. Já a Konami, mesmo com toda essa publicidade negativa, acabou conseguindo o que ela queria, os direitos do nome Metal Gear. E ela ia se certificar de ordenhar essa vaca morbidamente obesa até o último centavo. Então, eles começaram fazendo um caça-níquel de Metal Gear. E aí eles pegaram uma espingarda e atiraram na cabeça dessa vaca com Metal Gear Survive. Ninguém esperava que o mesmo nível de qualidade fosse mantido, mas meu Deus do céu, a Konami nem tentou. A base do jogo era Metal Gear 5, dos mapas, as mecânicas, mas ao invés de uma boa história e missões interessantes... Cara, pra tu ver como é que é, velho, esse cara
foram fazer a parada sem o Kojima, que fosse sair uma merda, o pessoal esperava. Eles riparam a mecânica, o projeto, a estrutura do Metal Gear 5, e ainda sai um lixo, cara. Como que os caras conseguem, né, mano? Puta que pariu, né? O Konami tem que se fuder mesmo. O jogo era focado em uma única coisa: recursos. Como o seu título mesmo diz, esse é um jogo de sobrevivência. Você precisa coletar água, comida, suprimentos e até oxigênio para sobreviver. E quando você não estiver cutucando os novos inimigos super criativos, zumbis, através de cercas, você vai passar o resto do seu tempo farmando esses recursos. É claro que nada disso estava lá para tornar o jogo mais divertido, porque, confia em mim, não tornava. Mas para suportar todo esse mercado de microtransações que a Konami tanto gostava, a maioria das coisas usavam Kuban Energy para serem feitas, e a ideia era que você cansasse de passar horas a fim coletando ela e comprasse um dos seus boosts pagos, que duravam de 1 a 60 dias. E aí tinha o seu sistema de salvamento para conseguir mais de um espaço, algo que era comum e esperado em qualquer outro jogo. Aqui você precisaria gastar mais $10. Foi uma tentativa de juntar o lucrativo sistema de jogos de celular com uma das maiores e mais antigas franquias de videogames. Foi um completo desrespeito e, no final, um fracasso para Konami. Enquanto os números de vendas nunca foram revelados, no relatório de ganhos daquele ano, ela se gabou das fortes performances dos seus jogos mobile e de Pro Evolution Soccer, mas na hora de falar sobre Survive, ela só disse que ele foi lançado. Até onde eu sei, essa foi a sua morte definitiva. Infelizmente, não foi uma morte digna, mas uma morte gananciosa. É o que acontece quando o produto domina totalmente a arte. Essa é talvez exatamente a maior causa da decadência de grandes franquias. Mas não é exatamente o que aconteceu com Mass Effect Andromeda. Ele nunca fica no assunto só, né? É interessante isso. Quer dizer, o tópico é o mesmo, mas ele sempre vai citando vários casos. Ele poderia fazer um vídeo de 10 minutos, estender um pouquinho isso aí, fazer um vídeo de 10 minutos só da Konami. Mas ele trouxe uma porrada de jogo. Ele sempre traz, os 3 vídeos que a gente viu, ele sempre trouxe vários jogos, né, de exemplo. Legal. Mesmo muito mais nova que Metal Gear, a trilogia original de Mass Effect foi incrivelmente consistente. O bagulho do Kojima ter feito PT em segredo usando dinheiro do Metal Gear é falso. Até hoje insistem nisso. Talvez ele tenha caído numa fake news aqui, o Gamera, né? Não sei. Qualidade. Todos os 3 jogos foram lançados durante a 7ª geração e com cada nova iteração, o foco foi de evoluir ao invés de inovar. O tempo de desenvolvimento foi gasto com a história e os personagens, e isso fez essa série uma referência em RPG e tornou seu estúdio, a BioWare, em um dos grandes nomes da indústria. Agora, no 4º jogo, as coisas foram um pouco diferentes. Esse era o primeiro Mass Effect na nova geração e tinha a responsabilidade de dar início a uma nova trilogia. Por isso, desde o começo, esse era um projeto extremamente ambicioso. A ideia era focar no que o primeiro jogo tinha falhado. A ideia de explorar uma galáxia com centenas de planetas, cada um com a sua própria vegetação, recursos e vida animal. Uma ideia muito parecida com um outro jogo de ficção científica chamado No Man's Sky. Para alcançar essa meta, os dois usariam No Man's Sky, na moral, o jogo foi anunciado, ele foi exposto, né, qual era a proposta dele. Eu falei, isso vai dar errado. E eles não vão conseguir entregar esse jogo, eles não vão fazer esse jogo funcionar. Vai ser chato e repetitivo. Eu tenho orgulho de ter acertado essa porra dessa cal. Eles lançaram o jogo, porra, todo cagado, cara. Que merda. Depois eles melhoraram, ficou bom. Depois dizem que depois melhorou muito, né? Mas a princípio... Inclusive, outro jogo que é igual esse aí lançou faz pouco tempo foi Starfield. Starfield saiu bom. Starfield saiu bom? Processualmente, esses elementos... Você jogou Praga, ia sair perfeito? Ah, bom. Quem dera tivesse sido só chato e repetitivo, né, cara? Para criar um universo com uma escala que seria impossível de se fazer à mão. Agora, no final, No Man's Sky foi extremamente criticado por todos os problemas que resultavam desse método. Mas antes disso, esse pequeno jogo independente estava sendo visto como o jogo mais aguardado de todos os tempos. Era meio ridículo. Mas, para os desenvolvedores da BioWare, essa era a confirmação de que eles tinham um bilhete de loteria premiado nas suas mãos. A mesma ideia, mas com os recursos de um verdadeiro jogo. Extremamente criticado, nota 6, porra, mas nota do público ou nota de revista, assim, 6 é baixo pra caralho, porque eles sempre dão nota alta, mano. Sempre dão 10, na real. Eles sempre dão 10 pra qualquer jogo bom.
Depois de muito tempo trabalhando em um protótipo, eles finalmente conseguiram... É porque eles avaliam tecnicamente, né? Eles não dão 10 assim pra um jogo porque ele é muito profundo ou tipo é top jogos que você vai achar, tá ligado? Que seria a interpretação correta da nota 10, né? Eles dão 10 de maneira técnica, o jogo é muito bem bolado, ele entrega tudo que deveria, gráfico é bonito, tem gráfico bom, funciona, 10, tá ligado? Eles avaliam de maneira mais técnica e menos artística. Algo que funcionava. Você podia pousar nos planetas, Mas, pegar tipo, o só seu que a veículo nota e vira dirigir nada. por lindas vistas e quebrar o seu maxilar de tanto É bocejar. porque a revista, ela basicamente não tá fazendo uma crítica ao jogo como arte. Ela tá basicamente dizendo, vale a pena? Foi o que prometeram? É isso que a revista tá dizendo, tá ligado? Valeu, pode comprar, nota 10, muito bem bolado, muito bem feito, tá ligado? Não é tipo 10, tipo, ápice da arte. É nesse sentido. Esse vídeo é muito longo, vou parar aqui na metade, senão não vou conseguir terminar o resto. Os outros são meio curtos. São 200. Os outros são curtos. Isso é bom, isso é bom. Pelo quão chato tudo isso era. Como um dos desenvolvedores mesmo disse, agora imagina repetir isso por mais centenas ou até milhares de vezes. Mas esse nem era o maior dos seus problemas. Durante essa época, a dona da BioWare, a EA, fez a decisão de usar o seu próprio motor gráfico em todos os seus estúdios. Esse motor se chamava Frostbite e tinha sido desenvolvido pela DICE para fazer jogos da franquia Battlefield. Obviamente, ele era capaz de criar jogos fantásticos, contanto que esses jogos se chamassem Battlefield. Para fazer um RPG Eles escrevem bem esse texto, muitas cara. coisas básicas simplesmente não existiam. Coisas como inventário, companheiros na sua party e animações faciais. Enquanto boa parte do tempo nos primeiros jogos tinha sido usada para criar novas histórias, dessa vez ela foi gasta desenvolvendo do zero ferramentas fundamentais para um RPG. E diferente de algo como a Unreal Engine, não existia uma documentação sobre essa nova tecnologia. A BioWare ficava à mercê dos programadores da DICE para tirar qualquer uma Nossa, das que muitas caos, dúvidas cara. que eles tinham. Mas claro, todos os caos. outros estúdios da EA também estavam na mesma situação. E nessa espécie de fila que ia se formando, o estúdio por trás de Mass Effect estava sempre no final. A coisa é que a EA começou a perceber que existia muito mais valor em jogos como serviços. Experiências online que são feitas Valeu para pelo sub, segurar mano. o jogador Digo. para sempre, introduzindo novos conteúdos e cobrando por eles. Em outras palavras, desenvolver um jogo uma vez só, mas continuar lucrando em cima dele por anos. Mass Effect simplesmente não era esse tipo de jogo. Na verdade, dentro da própria BioWare, ele já não era mais prioridade. O estúdio tinha crescido muito nos últimos anos, agora com 3 escritórios espalhados ao redor do mundo, cada um trabalhando Nossa, no eu seu nunca faço próprio isso. projeto. Enquanto um deles terminava não Dragon jogo essas Age porra. Inquisition e o time principal em Edmond começava a trabalhar no maior projeto da empresa até ali, Anthem, a responsabilidade de Mass Effect Andromeda. São essas. A gente vê um dia o vídeo, calma, Terceiro velho. e menos Tá com experiente pressa por time quê, da mano? BioWare em Montreal, Tá que só apressado, tinha mano, sido relaxa aí, aberto velho. alguns anos antes e nunca sequer tinha feito um jogo na vida. E com todos esses projetos simultâneos, o orçamento que eles tinham para trabalhar era uma miséria para os padrões AAA, cerca de 40 milhões de dólares, e você mal consegue alimentar sua família com 40 milhões de dólares. Então, é aqui que a gente se encontra. 40 É milhões de dólares por 2015, jogo, puta que pariu. 3 anos de desenvolvimento já se passaram e você tem uma ideia que não funciona, uma tecnologia feita pela metade e o seu já pequeno orçamento tá acabando. O que você faz? Você dá um jeito. Primeiro, o número de planetas foi cortado de 100 para 30. Depois, para 7. Ao invés de um Nossa. algoritmo, eles seriam feitos à mão, cada um deles sendo mais interessante, mas mudando assim completamente a escala da exploração. E essa mudança significava que esse seria essencialmente um jogo totalmente diferente. Apesar de terem se passado 5 anos entre o início e o fim do desenvolvimento, aqueles que trabalharam no jogo disseram que ele foi feito mais ou menos em 1 ano e meio. Enquanto essa fase final costuma ser usada para polir o jogo, em Andrômeda ela serviu para juntar todas as partes soltas e fazer de tudo para manter elas de pé. Pô, isso aqui Claro foi que perfeito, hein? Essa analogia que ele conseguiu aqui foi perfeita, hein? juntar todas Da as fita. partes soltas Porra, olha que analogia boa, mano. Caralho, bom take. e fazer de tudo para manter elas de pé. Claro que um dos aspectos mais afetados por isso foi o seu conteúdo. As missões, a história e os personagens tiveram uma atenção muito menor dessa vez. E onde essa pressa ficou mais aparente foi na quantidade incomum de bugs e glitches até para um grande RPG como esse e claro, nas ridiculamente hipnotizantes animações faciais.
Mas todo mundo na BioWare sabia que o jogo que eles estavam prestes a entregar era infestado de problemas. Algo que tinha começado como um novo passo para a franquia, mas que tinha terminado como uma cópia mal feita. Mesmo assim, ninguém ali podia ter esperado a recepção que o jogo recebeu. Eles enviaram Andrômeda para algumas empresas de mock review, que estimam a média que ele poderia conseguir no tão importante site Metacritic. E o resultado foi um alívio. 8,5. Essa ainda seria a nota mais baixa da série, mas 8,5 é no mínimo uma ótima fundação. Daí pra frente... Porra, 8,5 é um milagre pra esse jogo aí. Que porra é essa, velho? Mas se preocupar com construir uma base, mas evoluir os seus pontos fracos. Significava o futuro não só de Mass Effect, mas também do time da BioWare Montreal. E o que matou de vez esse futuro foram os memes. Cara, é muito maravilhoso, sério mesmo. Isso aí eu tenho que dar graças a Deus, mano. A internet essa foi uma das bênçãos que a internet trouxe. O fato de que esse tipo de merda as empresas têm que tomar mais cuidado, cara. Porque antigamente o pessoal podia reclamar, podia ter crítica ruim em revista, por exemplo. Mas o povo ganhou uma força, a opinião pública ganhou uma força com a internet, cara. Que quando a parada vira meme, tipo o Konami ali que a gente viu agora há pouco. O Konami fez merda com o Kojima, com o cara, o artista que todo mundo gosta. Acabou, mano. Vaiaram em tudo que é jeito, acabou. A internet tem um poder, tá ligado? Deu um poder forte pro público. Isso é muito bom, mano. Os caras lançaram o jogo cagado, toma ali, não vai ter passado de pano não, a internet não perdoa. Antes mesmo das notas serem publicadas, Mass Effect Andromeda estava sendo ridicularizado por todos os cantos da internet. Da mais famosa frase do jogo inteiro, ao ameaçador discurso da dona da cadeira mais desconfortável do mundo, até a mais nova e de longe mais ridícula dança do Fortnite. Para qualquer jogo, isso já seria ruim, mas para um tão aguardado como esse, era uma sentença de morte. E no resto do jogo, os críticos também não perdoaram. O combate era a melhor parte, e os gráficos conseguiam ser fantásticos às vezes, como um Battlefield. Mas a história era genérica e previsível, os personagens, principalmente o protagonista, eram desinteressantes, as missões repetitivas, todas as coisas que tinham elevado a franquia e o estúdio simplesmente não estavam lá. A média final foi 7.1. Naquele ano, a EA confirmou que Mass Effect 7.1 na Metacritic, que dá 8 pra tudo, lembrando. seria colocado em uma pausa indefinida e alguns meses depois o time de Montreal foi fechado. A partir daí, a EA ficou cada vez menos interessada em grandes investimentos que tinham a performance baseada em qualidade. A própria BioWare foi talvez a pior vítima disso. Perto do seu próximo jogo, Anthem, Andrômeda era uma conquista maior que as pirâmides de Nossa, Gizé. falaram que Anthem é um lixo, né? Quando anunciaram esse jogo eu achei muito hype o trailer, esse foi um dos que eu acompanhei. Achei muito hype, botei na lista, ela falei, nossa, que vai ser hype, quero jogar. Saiu, só ouvi merda, só ouvi que o jogo é um lixo, assim, unânime, nossa senhora. Perto do resto da série, ele era o barraco de feira do seu José. Não é uma coincidência que esses dois jogos tenham acontecido por volta da mesma época. Uma mudança que já vinha acontecendo de forma gradual, mas constante nessas duas empresas, que são cada vez menos as interessadas em fazer jogos bons ao invés de bons produtos. E em 2018, esse número ficou menor ainda com Fallout 76. Ih, tava faltando mesmo essa lista. Hoje tá bom o jogo. Esse jogo fez um Twitch da PS4 Bethesda pifar, nossa anunciou o senhora. jogo em uma live que durou 24 horas e foi vista por 2 milhões de pessoas, onde absolutamente nada aconteceu. Mas a ideia de um Fallout Online era algo que todo mundo queria. E não era como se esse fosse um projeto... O Fallout parece ter dado um puto universo bom pra ser online mesmo, não deu certo essa merda, né? Deu. Depois Deu? de um tempo melhoraram, arrumaram o jogo. uma empresa aleatória para ganhar uma grana rápida. Esse era um jogo que estava sendo feito por múltiplos estúdios da família Bethesda e supervisionado pelo lendário Bethesda Game Studio, que tinha sustentado a ascensão da empresa com um dos poucos RPGs maiores que Mass Effect, The Elder Scrolls, e tornado os clássicos jogos da série Fallout em uma parte da cultura. Depois do trailer, um site de turismo de West Virginia, onde o jogo ia se passar, reportou um aumento de 15 vezes no seu número de visitantes. Olha Era que o tipo de importância, jogo cara. que as pessoas compravam em massa as diversas edições de colecionador, porque elas sabiam que aquele seria um momento histórico. E realmente foi muita história que eles receberam.
Que bosta, cara. Sim, o jogo era horrível. Uma tentativa quebrada e francamente novata de um MMO simples. Mas disso você já sabia. O incrível aqui foram todos os jeitos que a Bethesda cagou completamente em tudo que ela tentou fazer em volta dele. Cada uma daquelas edições especiais tinha algum problema, que ia de publicidade enganosa até uma ameaça à sua vida. Como por exemplo, essa mochila, que foi vendida como sendo feita de lona, mas que no final foi entregue com um material muito inferior, de nylon. No começo, a resposta da Bethesda para as reclamações foi... Mas depois de muita controvérsia, ela finalmente cedeu e deu 500 átons, a sua moeda virtual, para aqueles afetados. 500 átons era cerca de 5 dólares e não servia nem para comprar uma mochila de lona dentro do jogo. Que ridículo, cara, que ridículo, velho. Para que o produto que tinha sido anunciado fosse finalmente entregue. Aí teve essa garrafa, que parecia nas imagens ser feita de vidro, principalmente por esse absurdo 80 dólares ali do lado, mas que na verdade era só uma garrafa normal com uma embalagem de plástico em volta. Uma embalagem que aparentemente... que lixo, mano. Caraca, mano. Que fracasso. Justificava o preço do que hoje seriam R$425. E o rum dentro dela era nojento. Mas pelo menos ele não te matava. O que eu já não posso dizer sobre esse capacete, que foi enviado com altos níveis de mofo e considerado tóxico por um órgão do governo. Velho! A sorte da Bethesda não foi muito difícil trocar eles por um que, sabe, não te matava, porque das 20 mil unidades produzidas, só 36 tinham sido vendidas. E a lista continua. O seu site foi hackeado e as informações pessoais, como nomes, endereços e e-mails foram roubadas. Pelo menos um jogador foi banido por ter balas demais, como se nem a Bethesda acreditasse que alguém conseguisse passar tanto tempo no seu jogo. Ela prometeu que a sua Cara, eu lembro desse cara, esse caso aqui do Fallout 3 é uma piada ambulante, cara. É uma piada ambulante essa porra. O cara... O jogo é um lixo incompleto em todos os sentidos. O único jogador que gastou tempo suficiente naquela porra pra ganhar bala, eles só não acreditaram, eles sabem que o jogo é ruim e não acreditaram que o cara conseguiu ganhar tanto munição na raça e baniram o cara achando que era hack. É porque tinha muito bug também, tem um bug que tem uma arma que ele some todas as balas, né? Esse caso do Fallout 76 é impressionante, cara. Já olha o Pix, galera, só acabar que tá no final. Teve um bagulho importante também. Tinha uma arma que tirava raio laser, tá ligado? E tinha uma munição específica pra tu usar, tá ligado? Sim. Daí o cara tava farmando essas balas, tá ligado? Só que tem uma arma específica que ela sumia com todas as balas de uma vez só. Em um único tiro. O cara tinha 1.600 balas, desapareceu em um único tiro na parede. Meu Deus, cara. Ela prometeu que a sua loja virtual só venderia itens cosméticos, só pra virar de costas e vender um monte de itens nada cosméticos. Uma loja, aliás, quebrou a lei de vários países com promoções falsas. E pelo menos 75 filhotes de poodles foram sacrificados durante o desenvolvimento desse jogo. E depois de tudo isso, como agradecimento aos poucos dos seus fãs masoquistas que continuavam jogando, ela lançou Fallout First, um serviço de assinatura de $100 por ano que te dava uma mesada de átons, como se você fosse uma criança, e recursos como servidores privados que já deveriam estar no jogo desde o primeiro dia. Meu Deus. Não, devia não. Apesar de tudo isso, continuava sendo pago. No final, a única boa notícia aqui é que esse provavelmente não vai ser o último Fallout. Para uma empresa que dizia ser a última luz para os jogos single player, ela tem feito muitos jogos como Fallout 76. Porra, ela mandou essa pérola aí? Eles mandaram essa pérola aí? Puta que pariu. Nos últimos anos. Mas o completo fracasso desses jogos pode ser aquilo que vai fazer com que a Bethesda consiga se salvar. Porque, sinceramente, a EA sempre vai estar ali se equilibrando no limite do aceitável, e a Konami já jogou a toalha faz tempo. Mas na Bethesda eu ainda tenho esperança, porque mais do que nunca a gente precisa de empresas que pensem no longo prazo, não no sentido de extrair a maior quantidade de dinheiro pelo maior tempo possível, mas em criar jogos que sejam lembrados pelo que eles eram e não pelo que eles poderiam ter sido, que construam franquias ao invés de destruírem o seu legado. Bom vídeo, mano, bom vídeo.